Bem-vindos ao nosso Pátio Cast. Hoje temos um convidado mais que especial, uma verdadeira inspiração no mundo do marketing digital, não é mesmo, Núbia? Perfeitamente. Até você deve ter notado, Rafa, que hoje eu vim mais criativa, porque ele é bem digital. Percebi. Ele é mentor e palestrante na Rede Milionária, um publicitário de primeira e está de malas prontas para um novo estado. Para onde será que ele vai? Você já está sabendo? A gente vai saber já já. Ele é São Paulino de coração, marido e sócio da Luciana, pai orgulhoso da Clara e do Davi. Ele é o cérebro por trás da Bem Digital. E não podemos esquecer, ele é aquele coworker que sempre lembra de desligar as luzes do pátio. Com vocês, o incrível Leandro Magalhães. Muito obrigado. Eu sempre me surpreendo como vocês estudam, assim. E sabem dos detalhes. Você viu que melhorou, né? Muito bem, muito bem. A gente já teve uma primeira oportunidade de conversar, agora oficialmente, né, Núbia? Você acha que às vezes a gente está conversando aí com você nos corredores, porque a gente quer conhecer mais seu trabalho? Só estão investigando. Tudo é pra cá. Tudo investigação. Faz parte já do roteiro, né? Faz isso. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso papo de hoje. Vamos lá. Você viu que hoje tá especial, né? A gente preparou aí um café da manhã, obrigado aí à equipe do Pátio, né? Trouxe o café aí especial. É o primeiro, né? Ontem na gravação teve pipoca, né? Hoje o Leandro teve... A gente tá gravando pela manhã, então assim... Num sábado de manhã, né? Teve algo especial, né? Já tem um climinha de nostalgia, né? Vamos saber mais, é isso aí. Vamos sim. Então, para começar, Leandro, conta um pouquinho pra gente, né? Para quem tá aí assistindo, o pessoal do Pátio, um pouco do início da sua carreira, como você decidiu entrar no mundo da publicidade, no marketing digital, sua trajetória. Traz o Leandro até o marketing. Tá bom, a gente tem quanto tempo mesmo? Olha, a gente tem um cronômetro ali agora. Agora. Eu vou falar pra você, quando eu tô palestrando, eu tenho mais medo desse cronômetro do que das 200 ou 300 pessoas que estão ali. Então deixa com a gente que a gente te lembra, então, pode tá deixar. Bom. Olha, tem uma curiosidade nessa história. A minha irmã, ela é psicóloga de formação e na época que eu estava procurando, né, qual faculdade eu faria, né, ali no terceirão, no segundo ano, e aí ela me ajudou nesse processo, né, de decisão de carreira e tal. E aí um dia ela fez alguns testes comigo, ela falou, eu acho que você tem uma pegada mais da área de humanas e acho que seria bom na área de comunicação. Você não quer visitar uma agência de publicidade? Tá bom. E aí eu fui e visitei uma agência. Na época eu visitei a GMA. Talvez você lembre da GMA, do Manuel Alfredo. Lá atrás. Eles atendiam na época Modelo, Drogaria América, eram grandes anunciantes, assim. E eu entrei na agência e eu achei massa. Eu entrei e vi aquela galera meio maluca, assim, os caras criando, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí depois, enfim, eu fui visitar a faculdade, né, pela própria escola, mas eu já tava meio que decidido, assim, né? Então ela foi uma pessoa muito importante nessa decisão, assim. E aí eu entrei na publicidade em 2002, olha só, já tem 22 anos aí que eu entrei. No auge da publicidade, assim, né? Na verdade, o auge da publicidade foi na década de 90, né? Que tinha uns grandes nomes, né? Nizam Guanais, Duda Mendonça, esses caras surgindo, eram celebridades, né? E isso me seduziu também. O mundo da publicidade é muito legal. E aí a gente entrou, para vocês terem ideia, na época que eu entrei na faculdade, entraram 2 turmas de 60 alunos. Tinham universidades no Brasil que era tão disputado quanto medicina, quanto direito, assim, era muita gente entrando. Hoje, para você juntar uma turma de 30 numa universidade para o curso de publicidade é muito difícil. Então, realmente, na época era um desejo, assim, as pessoas queriam trabalhar com publicidade, sabe? Então, eu comecei lá em 2002, nesse momento, assim, né? E nada digital, né? Na época não se falava de digital, né? Tinha internet, mas não tinha marketing digital especificamente. E, enfim, esse foi o comecinho lá atrás. Não, já dá vontade de perguntar muitas coisas no meio do caminho, né? Essa publicidade, porque como muitos de vocês que assistem já sabem, eu venho do mercado financeiro. E o que era, né, aquele modelo de publicidade lá atrás? E dentro daquela realidade, quais eram os desafios que você enfrentou? E como você, quanto já, talvez, ali precipitando o empresário, como que você começou a pensar em superar eles?
esse cenário ali atrás? Não, o bichinho do empreendedorismo, ele veio bem depois Tá mesmo. bom, Eu queria ser publicitário. Tá. Né? Eu queria Fala trabalhar pra em nós. agência, assim, Legal. né? Então, essa coisa de trabalhar mais despojado, né? Isso que você falou, né? A gente é mais criativo. Então, eu gostava dessa vibe. Aí... E você nos convida a isso, sabe? Então, é uma energia muito boa, assim, é um ambiente de trabalho muito gostoso, né? O Rafa trabalhou com publicidade, sabe que realmente é muito, muito agradável, assim. Mas, assim, logo a gente vai entendendo que existem muitas áreas dentro da publicidade, né? Não é só criação. Publicitário é o criativo. Criativo é uma parte, né? Mas você tem gente de planejamento, gente de atendimento, gente de mídia, enfim, tem produção, né? De fotografia, vídeo, spot, jingle, a parte de áudio, né? Enfim, então a gente vai conhecendo todo esse universo. E eu me permiti experimentar de tudo um pouco. Eu trabalhei como redator em agência de publicidade, eu trabalhei como diretor de arte, né? Na época, Corel 9. Eu não era nem Illustrator e Photoshop, ainda era Corel. Eu trabalhei com planejamento. Eu fui como atendimento numa agência que está abrindo uma filial na Bahia. Então, assim, eu fiquei 4 meses abrindo uma agência lá na Bahia como uma filial da agência que eu já trabalhava, trabalhando como atendimento. Então, assim, eu experimentei muitas áreas. E, inclusive, o marketing. Porque a publicidade e o marketing, elas são parecidos, mas são levemente diferentes, né? A publicidade toma conta da comunicação. O marketing toma conta das estratégias, né? De dentro da empresa. O marketing brifa a publicidade, né? Para fazer a propaganda. E aí, o meu primeiro emprego, assim, tirando a parte da agência da universidade mesmo, você tem uma agência escola, né? Foi no departamento de marketing. Então, eu trabalhei em muitas áreas. Então, eu comecei com endomarketing, trabalhando com marketing interno, no Big Lar, lá atrás. Já nem lembro, mas 2004, acho que era, por aí. Então, no comecinho, assim, eu estagiava lá no supermercado. Então, e aí, eu experimentei de muitas áreas. E isso foi ótimo para quando entrou o digital. Porque eu era alguém que já tinha experimentado escrever, já tinha experimentado ilustração, design, já sabia da ferramenta, já tinha trabalhado com planejamento, já tinha trabalhado com atendimento, já tinha trabalhado com marketing, e eu trouxe tudo isso para o digital. Numa época que não tinha um departamento de social media nas empresas e tal. Então eu fazia de tudo um pouco. Eu escrevia, eu montava os layouts, isso no Orkut. Ó, você tá vendo que eu tô velho. Antes de você pular para a próxima pergunta, novamente a gente vê, né, Rafa, que as figuras de empreendedores e que já têm empresas, né, os empresários, que estendem por anos, têm sucesso, elas perpassam justamente pelo fato dele navegar por várias áreas, não ter o orgulho de querer aprender o novo, porque com o mundo que a gente está, e o Leandro pode falar muito melhor, é um mundo que exige adaptação, inovação, e se você não se permitir um novo, os desafios vão ser mais difíceis, né? Então, até pegando o gancho aí pra você. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, a gente não sabia da sua passagem pelo Big Lar. Hoje a experiência que o Big Lar todo mundo conhece, claro, como é a experiência com o cliente. Quer dizer, o Leandro faz parte das raízes dessa nova forma, né, de experiência do consumidor. Queria que você contasse se esse ou qual foi o grande marco, o momento decisivo que realmente te impulsionou na sua trajetória profissional. Rafa, é isso um pouco que ela falou, assim, são tantas experiências, né, e a gente vai somando, né, no fundo é um grande quebra-cabeça, né, sim. Cada momento da sua vida é uma pecinha que você coloca, né, então foi ótimo eu ter experimentado de tudo um pouquinho, né, na área da comunicação, mas com certeza, assim, o lance do digital, isso começou como todo mundo na época, tá, então... Falando do mercado local aqui, eu tô falando do Matheus Moraes, do Fred Fagundes, do Marcos Paulo. Isso já é que ano? Isso em 2009, 2008 e tal. A gente gostava de internet, a gente produzia conteúdo pra internet. Então eu era blogueiro raiz, assim, de ter um blogger, né? De logar e escrever texto. Blogspot. Blog como se fosse uma página do site mesmo, assim, isso, né? escrevia, página única ali. E tinha o Orkut, aí depois veio o Twitter, então eu virei twitteiro muito cedo também. Então eu produzia muito conteúdo. Até que
a gente começou a entender que principalmente o mercado internacional e depois o mercado de São Paulo, que sempre puxa a fila, né? As empresas e as marcas estavam fazendo coisas na internet. E aí isso foi me interessando e naturalmente, como eu já tinha a habilidade de usar a ferramenta para cunho pessoal, né? Para escrever e tal. Já conhecia um pouquinho ali de programação, já conhecia um pouquinho de internet. Isso foi caindo na minha pauta dentro da agência. Né? Então eu fui assumindo o que era relacionado ao digital. Aí chegou um determinado momento que eu apresentei uma proposta para a agência. Na época eu já era mercado, aqui na 24 de outubro mesmo, ali em 2010, eu falei, pessoal, existe isso, esse mercado. A gente hoje aqui faz alguma coisinha. O que acontecia? Deixa eu trazer na prática, assim. Vamos lá, universo de agências de publicidade. A gente ia apresentar uma campanha para um cliente. Aí apresentava lá um outdoor, um anúncio de TV, um spot, anúncio de revista, várias ações e um treco ali no Orkut, no YouTube. Aí o cliente via todo aquele orçamento, via lá ação com blogueiro, influenciadores na época, a gente nem usava esse nome, né? Aí a primeira coisa que ele cortava era porque ele não entendia, não via potencial, tá? Então ele cortava isso daí, beleza, vamos fazer o básico. Os concorrentes talvez ainda nem estavam fazendo. Ninguém. Aí um dia eu falei assim, gente, se a gente não apresentar um projeto à parte, explicando como que funciona, se a gente colocar todas as ações de marketing digital no meio de todo o resto de offline, vai ser sempre a primeira coisa que ele vai cortar. Porque ele não entende, ele acha que é só um gasto. Isso aí é um frufru. Aí a gente começou a apresentar realmente projetos de comunicação online para as marcas. E aí eu propus para ser o líder da área nesse sentido. Então eu comecei lá em 2010 como era urgência, né? Era eu o departamento na empresa, só cuidava do online. Ou seja, deixou de ser um apêndice. Exatamente. E virou uma solução já foco, assim. Virou um entregável separado. E aí os clientes começaram a topar, porque era diferente. Aí eu ia apresentar, eu já fazendo muito curso, especializando de fato, né? Aí eu trazia dados, trazia números, eles, beleza, vamos topar, vamos testar. E assim começou lá em 2010, eu dentro ainda de uma outra agência fazendo isso. Isso durou de 2010 a 2016. Então, quando num departamento que era só eu, em 2016 eu já era sócio da agência, a gente já tinha 9 pessoas na equipe e tinha mais de 20 clientes só do online. Então, em 6 anos a gente montou uma estrutura, assim, né? Crescemos no digital, atendemos muitos clientes, tivemos cases bem legais, assim. E aí ali que começou daí a ideia de, putz, se eu abrisse a minha, se eu saísse daqui, né? Eu senti na época, assim, um carinho enorme pela agência, assim, um respeito, eles me deram muito espaço, me convidaram para ser sócio na época. Mas eu entendi que dali para frente não tinha muito para onde crescer, né? E aí acho que tá na hora de eu abrir a minha empresa, e aí nasceu a Bem Digital, saí, né, como um funcionário e virei empreendedor em 2016. Então já tem 8 anos aí de Bem Digital. Nossa, Leandro, parabéns. É muito gostoso ver isso, né? De novo, foco no cliente. E tem uma coisa do skin the game nele também, porque ele foi lá e ele também testava as ferramentas, ele estava vendo aquilo ali, né? Eu era um intraempreendedor, né? Eu empreendia dentro da própria empresa. Claro que eu devo isso a uma empresa que me abriu esse espaço. Perfeito. Né? Mas passaram muitas pessoas lá que não tiveram que também tinham espaço, mas também não tiveram essa intenção. Nem né? tinha teu perfil também, né? E aí, atualmente, então, quais são esses principais projetos hoje que você tá envolvido aí na Bem Digital? Tá. A Bem Digital, em 2016, ela abriu, eu queria ser uma escola. Eu sempre gostei a minha mãe é professora, então eu sempre gostei dessa coisa de palestrar, de dar aula. Eu sempre tive feedbacks positivos em relação a isso. Leandro, você é muito didático, as pessoas te entendem e tal. Eu falei, então, eu vou virar uma consultoria, mas uma empresa de treinamento. Tanto é que, é Bem Digital Marketing Cursos. Né? O curso sempre teve na raiz ali, né? E esse foi o nosso foco. Eu dei mais de 20 cursos ali nos primeiros 2-3 anos, de Bem Digital. Tudo relacionado a marketing digital. Ensinando empresários como utilizar redes sociais, Google, enfim, todo o universo do marketing digital nas suas empresas, e também ensinava profissionais, né? Porque na época haviam poucos cursos, né? Alguma coisa online, mas presencial, principalmente aqui na nossa cidade, quase nada. E a Bem Digital nasceu assim.
E esse foi o nosso foco até a pandemia. Aí veio a pandemia, as empresas não queriam aprender, elas queriam uma solução, elas queriam ajuda, né? Bom, agora que fechou tudo, ainda vão aprender para começar a aplicar, não dá tempo. E aí eu fui virando a chave e comecei a oferecer realmente para ajudar as empresas. Falei, tá, você fechou, eu vou ajudar você na comunicação das suas redes sociais, no Google, no seu WhatsApp, a vender enquanto você está com as portas fechadas. Nesse momento eu finquei a bandeira no varejo, né? Porque foi o setor que mais sentiu a pandemia, né? Todos os setores sentiram, né? Que Mas, precisa, né, do presencial, precisa do contato e, na verdade, nem sabia que precisava ser digital. Exatamente. Era a única solução que tinha, né? Uhum. E aí a gente começou virou uma agência, de fato, assim. Começou a atender as empresas. Então, hoje o nosso foco continua sendo esse. A gente é focado em atender lojas que usam a internet para vender mais, tanto no WhatsApp, no Instagram, mas principalmente na loja, né? O nosso foco é levar fluxo de gente para a loja. São poucas agências no Brasil que têm essa especialização, assim, esse foco em varejo como um todo. Então, eu acabei mergulhando e entendendo, não só de comunicação, né? Mas eu preciso entender um pouco de estoque, eu preciso entender um pouco da dinâmica de loja, de atendimento, ponto de venda, promoção, curva ABC de produto, enfim, a gente acabou entrando um pouco mais nesse universo de varejo. Nichar o teu público faz você ser especialista e também até crescer. Né? E é curioso, assim, que não é um nicho específico, né? Não é um nicho, não é só moda, não é só moda, material de construção, cosméticos, mas é o setor. A venda final. Eu nichei pelo setor, digamos assim, né? É varejo. Então a gente não atende muito serviço, é mais focado nisso, assim. Bom, Leandro, vamos relaxar um pouco agora. A gente quer saber um pouquinho mais de você. Talvez a gente tenha que voltar lá em 2010. E eu vou lançar um quadro aqui hoje no nosso PátioCast. Tá bom? É assim? Sem combinar? Sim, sem combinar. Bom, né? Fugir do roteiro. Pra quem não sabe, aqui no off, gente, o Rafael é aquariano, então ele tem uma tendência ao livre, à inovação. E a gente coloca. Vamos rasgar o roteiro mesmo. Não, brincadeira. Mas hoje a gente veio com o roteiro, né? Até porque a gente queria conhecer também outros pontos profissionais, mas que bom. Manda aí, então. Sim, é o quadro Histórias Minhas que Ninguém Sabe. É um bom nome. É um bom nome. Então, ou pode ser também Pátio Curioso. Tô com medo, assim. não quero ser entrevistada aqui. Enfim. Pode ser, então? Pode Histórias ser. Minhas que Ninguém Sabe ou Pátio Curioso? Eu acho que Histórias Minhas que Ninguém Sabe é boa. Sabe. Ficou um ar de... Um cara da criatividade, se você não souber o nome agora. Mas esse é o processo mesmo. Tem que fazer uma enquete, né? Tem que saber. Mas como a maioria decidiu, Histórias Minhas que Ninguém Sabe com o Leandro. Ótimo. Será que vai a maioria ótima? É porque na cabeça do Rafa tem vários ali viver. Várias pessoas. Qual que é o nome daquele filme? Divertidamente, né? Divertidamente. Bom, acredito que vai passar uma legenda, uma vinheta agora, né? E aí a gente começa o nosso quadro. Leandro, qual é a história sua que ninguém sabe? Tá. Eu tenho algumas, assim, não sei se muita gente sabe, mas eu toco bateria, por exemplo. Olha! Eu sou baterista, né? Já toquei em banda cover de Mamonas Assassinas, a banda de pagode, pra você ter ideia de toda coisa. Mas isso... Tá vendo como valeu a pena sair do roteiro? Nós temos já como fazer a festa de despedida agora. Sim, tá vendo? Tudo certo. Mas, enfim, faz tempo que eu não toco em banda, assim. Às vezes, ano passado até aluguei estúdio, fiz algumas aulas pra dar uma desenferrujada, assim. Mas tem uma história curiosa, que é... Você já viu aqueles sorteios de shopping que sorteia carro? Uhum. Você não tem a sensação que nunca ninguém ganha esse negócio? Sim. Pois é. As pessoas ganham. Em 2000... Agora eu não lembro se é 2009 ou 2010. Eu sei que a gente pegou o carro em 2009, mas eu acho que foi um sorteio de... Desculpa, acho que a gente pegou o carro em 2010, mas eu acho que foi um sorteio de 2009 do Pantanal Shopping, promoção de namorados. E, na verdade, o cupom mesmo tava no nome da minha esposa, da Luciana. Já era sua esposa na época? Na época era minha noiva. Tá explicado, aí casaram. Tá vendo? As pessoas me perguntavam, como que você conseguiu casar? Eu falei, ganha um carro no shopping que facilita toda a sua vida. Ontem a história foi um CRC, né? Hoje a história... vamos ter que fazer um PátioCast casais aqui. Mas foi muito legal, assim, foi no último dia, à noite, era um domingo à noite, a gente chegou de um passeio no Pantanal, assim, maior cansado, a Luciana tinha juntado todos os cupons, ela falou assim, eu vou lá. Eu falei, não, eu não vou.
Aí ela pegou e foi lá, 13 cupons, eu lembro até hoje, colocou os 13 cupons. Uma curiosidade ainda mais nessa história. Como agência de publicidade do shopping, você não pode ganhar, porque você faz parte meio que da organização, né? Sim. Uhum. E tinham 6 meses que eu tinha saído da agência que atendia esse shopping. Tinham 6 meses que eu tinha saído, e aí eu estava apto Era pra ser. E aí a gente estava lá na agência, eu e a Luciana, a gente trabalhava juntos na agência na época. A gente trabalhava muito de frente pro outro, assim, tocou o telefone, ela pegou, saiu, enfim, não sei, a mãe dela, alguma coisa assim, eu tô ali trabalhando, de repente eu sou assim, eu olhei assim, ela, vem cá. Aí eu fui lá, ela falou, o shopping ligou, disse que é do sorteio e falou que é pra gente ir lá. Vamos lá, eu falei que eu só acredito se eu fosse lá. Eu falei, vamos. A gente passou pela criação, pegamos a chave do carro, entramos no carro e fomos. Eu falei, quem que ligou? Ela falou, um tal de Alfredo. Aí eu peguei, liguei pro diretor de criação da antiga agência que eu trabalhava. Eu falei, Neto, como que é o nome do diretor de marketing do shopping? Ele falou, Alfredo. Eu, ai meu Deus, é verdade. Aí nós chegamos lá, naquele setor de atendimento ao cliente, sabe? Aí a gente chegou, tava lá uma moça, a Luciana chegou, por gentileza, eu queria falar com o Alfredo. Ela, sim, só um momentinho, pegou o telefone, ela, como que é seu nome? Ela, Luciana. Ah, Luciana, não vá gritar, tá? Mas você ganhou um sorteio do carro. Quem é que não gritou? E entregou a chave. Não, entregou o cupom, o cupom assinado. Aí que a gente, cara, não acredito que é verdade e tal. Na época era um C4 Palace da Citroën. Olha! Era um carrão, assim, enfim. Agora, assim, todo mundo pergunta, e aí, o que vocês fizeram com o carro? Essa é a parte da história. A pessoa de investimentos querendo saber. O que você fez com esse ativo? Vai que tem uma oportunidade ainda, né? Abrir a conta da Bem Digital, aplicar esse dinheiro. A gente é obrigado a retirar o carro, né? Pelas leis da Caixa Econômica Federal, você é obrigado a retirar o carro. A primeira coisa que eu falei, não, pode ficar, eu vendo para a própria concessionária. Não fazia sentido a gente ter um sedã gigante na época. Enfim, mas não pode. Então a gente teve que retirar o carro. Demorou bastante tempo pra gente retirar. Vocês ainda não tinham filhos? Não, a gente não estava casado ainda. Eram noivos, né? Nós éramos noivos. E aí a gente, enfim, até o dia, né, da entrega oficial, demorou alguns meses. A gente foi lá na loja, tiramos foto. E eu já tinha encomendado um caminhão, cegonha? Uma cegonha, né? Não, cegonha, um guincho. Um guincho. E aí ele encostou ali, pra não dizer que eu não dirigi o carro, eu fui a pessoa que tirei o carro dentro da concessionária e parei na rua, guinchou o carro, levou pra garagem. Em 2 dias o carro vendeu, evidentemente, porque você chega lá pra comprar um carro usado e tem um carro zero. Então ele vendeu muito rápido. Você que tá ouvindo que ali em 2009, 2010 comprou um C4 Palace. Se você ainda tiver com esse C4... Mande aqui. Muito bom. E a gente viajou pra Europa. Que legal! A gente fez um mochilão. E aí, Núbio, um bom investimento? Eu acho que é um dos melhores, não? Ninguém te tira, né? Essa experiência. Exatamente. Legal. Com certeza deve ter Shopping agregado. Pantanal, um abraço. Vocês levaram... A gente pegou uma parte e deu entrada na casa. E uma partezinha a gente... Que legal. Excelente. Muito bem pensado. Foi muito bom. E qual hoje o seu shopping preferido? Desde que nos patrocinem, tá? Não, sabe o que é curioso? Eu juro isso, tá? Durante os próximos anos, eu não queria nem participar de sorteio de novo, porque eu me sentia assim, não, eu já ganhei, deixa outra pessoa ganhar. Tipo, eu me sentia estranho, né? De ganhar de novo. Hoje não, hoje eu já tento participar e, enfim. Às vezes a gente tem, né, esses vieses, né, de te não segurar um pouco, né? Não, foi esquisito. Eu e a Luciana, nós ficamos com essa sensação, assim. Hoje não, hoje a gente já participa mesmo, quer ganhar de novo. Quem sabe? Que a gente sabe que faz diferença. Merece, né? Bom, eu não sei se o quadro para aqui e eu ia pegar um gancho para a próxima pergunta. Pode pegar um gancho, porque o quadro foi um sucesso, você viu? Olha, já estreamos com essa história perfeita. É isso aí. E parece que ele teve muito ali um pensamento de investidor mesmo. Não precisava ostentar um carro, né? Porque geralmente existe isso.
Não que um carro às vezes não possa agregar no trabalho, todo mundo que me pergunta de investimentos tem essa dúvida, mas ele pensou muito bem, ele investiu numa experiência eterna para ele, que pode ter agregado até no pensamento de trabalho, Demais. né? E na vida, né? Não fez um investimento imobiliário. E aí, essa mentalidade milionária, né, pode ter te trazido para ser um mentor e palestrante de uma rede milionária. Fala pra gente. Tá. O que é isso? Bom gancho. Olha só. Lá quando eu me posicionei pela Bem Digital como uma agência de marketing para varejo, eu fui convidado pelo Dino Gueno, que é um mentor, consultor de marketing para varejo. Ele trabalhou durante muitos anos no Grupo Citilar, que virou Ricardo Eletro, então ele foi executivo de marketing da Ricardo Eletro, morando lá em São Paulo. E aí ele saiu do grupo e abriu uma empresa, que é a Rede Milionária, focada em consultorias e uma mentoria para redes de loja. E ele me conhecia do mercado, ele falou, Leandro, vem ser mentor para falar de marketing digital para as lojas. Então, a gente se aproximou muito, né, nesse projeto. Então, hoje eu sou um mentor fixo lá dentro da Rede Milionária, sou um dos palestrantes em todos os eventos que acontecem no Brasil. A gente faz pelo menos uns 4 eventos no ano. Enfim, foi uma parceria que tem dado muito certo. A Rede Milionária tem crescido muito, né? Hoje são 300 lojas lá dentro da Rede Milionária. Então, a gente tem cliente do Brasil inteiro, de vários segmentos, né? E os lojistas podem entrar novos lojistas para esse grupo? Todo mês tem gente entrando, Como né? que quem está ouvindo aqui consegue conhecer mais? Pode procurar por @DinoGueno ou @Rede Milionária. Mentoria Rede Milionária. Então, esses 300 clientes são considerados clientes da Rede Milionária. São lojas que são atendidas mentorados. pela mentorados. São lojas que eu, o Dino e o outro grupo de mentores, né, outros mentores, a gente auxilia nessas lojas a faturarem o próximo milhão. Essa é a nossa meta, né? Por isso que é a Rede Milionária. As lojas faturarem o próximo milhão. E essa minha parceria com ele vem crescendo e rendeu ótimos frutos. E aí surgiu uma nova empresa, que é a Rede Ads, que é a agência de tráfego pago para atender somente quem está lá dentro na Rede Milionária. Então, antes, os lojistas sempre perguntavam, né, principalmente para mim, que sou um mentor da área de marketing digital, tem indicação, como que eu faço? Quero melhorar os meus anúncios para varejo. E aí a gente entendeu que faria sentido oferecer isso, né? E aí nasceu essa nova empresa, na qual eu sou sócio. Então, hoje eu atendo lojas dentro da Rede Milionária, com a Rede Ads, fora da Rede Milionária, com a Bem Digital. Né? Então, eu continuo com foco em varejo, mas para quem está dentro da Rede Milionária, com a Rede Ads. E a gente tem visto que você tem realizado palestras, workshops recentemente fora do estado, né? Então nos conte um pouco aonde foi, quais são os temas mais abordados e como tem sido essa receptividade, né? Tem sido pela Bem, tem sido pela Elis? Pela Rede Ads, né? Olha, tem sido pelas duas, assim, né? Como eu falei antes, eu já dei aula na graduação, já dei aula na pós-graduação, é uma coisa que eu gosto, né? Eu tenho afinidade. A fruta não cai longe do pé? Né? Exatamente. Então eu gosto bastante. E aí, principalmente pela Rede Milionária, que desenvolve vários eventos ao longo do ano, a gente normalmente faz eventos em São Paulo, porque facilita para o Brasil inteiro chegar lá, né? Porque tem voo direto para a capital, né, da maioria das cidades do Brasil. Então a gente prioriza fazer alguns eventos em São Paulo e de vez em quando faz em Florianópolis, que é onde fica a sede da Rede Milionária. E, enfim, eu estou sempre presente, né? Falando sobre marketing digital para loja, sobre conteúdo de redes sociais, sobre anúncios online, né? Gosto bastante, assim, né? Estudo, né? Para ser um melhor palestrante, né? Uma coisa que faço curso. A gente estava falando um pouco aqui, né? De aquecimento vocal, né? Enfim. Sim, fizemos no início aqui, né? Aprendemos aí exercícios. E não é uma tarefa fácil, né? A gente subir no palco para falar não é fácil. Antes de te perguntar de futuro, o mais breve possível, falar então o que uma pessoa que tem muito conteúdo, é especialista há muitos anos e é convidado para cursos, palestras. Qual que é essa dica para esse start? O que esse profissional deve fazer primeiro? Olha,
uma orientação que todo mundo fala, e é difícil, tá? Mas é juntar boas histórias. No fundo, o que as pessoas querem ouvir é isso, né? E a gente aprende, desde pequeno, né? Ouvindo histórias. A gente aprende através de histórias. Então, um erro que eu cometi durante muito tempo, por exemplo, era esse, assim. Eu sempre fui muito especialista, técnico, né? Cara, minha palestra era um saco, assim. Era chato, porque ia lá e falava uns números, assim. Até que eu aprendi que, na verdade, a gente tem que contar histórias, né? Então, e nem sempre a gente tem a história fresca na cabeça. Então, a dica que eu dou é vá catalogando e juntando as histórias. Então, de qualquer segmento, seja na área de investimento. Aconteceu isso com um cliente. A gente sugeriu isso para ele e isso aconteceu. Então, registra essa história, porque um dia, quando você for dar uma palestra, dar um treinamento, você abre a gavetinha de histórias e tem lá. É verdade, vou contar isso daqui que isso faz sentido. Aí você ensina através da história, colocando informações, né? Técnicas, enfim. Mas a dica é essa, só aprenda a contar boas histórias. Fantástico. Muito bom. Antes de falar de futuro, Núbia, eu acredito que a produção ali tá tudo certo com relação ao tempo, né? Hoje a gente tá legal, ó, tá vendo? Seguindo o roteiro. Tá bom. Acho que isso é legal. Eu vou entrar em outro assunto, assim, fora do roteiro de novo. Tá bom, tá bom. Tá bom? Ele tá soltinho, né? Hoje eu tô soltinho. Eu soltinho, já tô no 6º episódio, tô me achando veterano já. O café tava muito forte. O café tava forte também. Deixa eu acreditar. 6º não, 8º episódio. Achei que era o café. Dose. A dose, né? Eu tenho visto recentemente na rede social, né, na sua rede social, comentários sobre os famosos virais. Eu queria que você comentasse, eu achei muito, muito interessante a sua ótica, né, que você trouxe para isso, que a pergunta é, vale tudo, né? Acho que foi essa pergunta que você fez, né? Se vale tudo para aparecer, fazer marketing, enfim. Eu queria que você comentasse também um pouquinho desses vídeos. Achei isso fantástico, porque como todos nós que a gente está ali nascendo, né, muitas vezes nas redes sociais, todo mundo que tinha uma parte muito técnica, tinha essa dificuldade e esse dilema, né? Aparecer por aparecer. Que eu confesso que no início eu ri demais, a gente se diverte mais, mas realmente chega uma hora, né? Que dependendo do vídeo, depois você cita como são esses vídeos, mas... Satura. Tem uma hora que, além de saturar, você pera e fala, peraí. A pergunta que eu fiz qual o limite da propaganda? Isso, exato. E foi a mesma sensação, né? Que a gente chegou nesse estágio, né? Vendo algumas campanhas, assim, criadas e, enfim, queria que você comentasse. Porque, assim, só para contextualizar, né? Lá no @bemdigital, quem quiser acompanhar, eu um dia fiz um post que eu juntei vários anúncios, e aí focado em loja, né? Com aquelas transições que tá na moda, umas transições criativas, diferentes, tal. Tem muita coisa que é muito legal. Porque o que acontece? Vamos entrar um pouquinho na parte técnica. Os primeiros 3 segundos são decisivos para se a pessoa vai continuar vendo o seu anúncio, a sua propaganda ou não, tá? Então a gente tá lá com o dedinho nervoso, passando entre um Reels e outro, ou entre um Stories e outro, vendo um monte de coisas. Se entra uma propaganda sem graça, chata no meio, a tendência é que a gente só pule. Sim. É muito fácil pular, né? Então a criatividade dentro do universo online começou a pensar como que eu retenho a minha audiência no começo do vídeo para que ele consiga seguir, para que ele siga assistindo o conteúdo, né? Para que ele não pule o vídeo. E aí entenderam que quando você começa um vídeo com alguma pegada mais viral, alguém caindo, uma coisa bizarra acontecendo, naturalmente a gente para, que coisa estranha é essa, né? E aí estão criando essas transições. Essas coisas malucas acontecendo, de repente muda, é uma propaganda, né? Tipo, o que será dessa vez, né? Aí você, quando vê, você cara, já assistiu. Tá caindo aqui, aí você olha, calma aí, uma propaganda, né? Enfim. Mas as pessoas param. Sim. E aí tem alcance maior, os vídeos têm, né, alcançado mais pessoas, enfim. Só que acho que a gente criamos um monstro, sabe? Criamos um monstro. E aí, o que eu tenho percebido é que algumas lojas, algumas empresas têm extrapolado um pouco o limite, né? Foi essa a minha pergunta, né? Qual que é o limite da propaganda?
E é interessante saber se converte em vendas mesmo, né? Depois aprofundar para saber se esses impactos, né? Eu ia falar, porque é indiscutível falar que o brasileiro tem um dom. Ah, sim. Isso não tem lá fora, né? Formado em marketing. Não é? Porque brincam disso, né? A gente é muito criativo, assim, né? Assim, só o meu receio é que, cara, tipo, a gente coloca as pessoas em situações meio... É gente rolando no chão, é gente pulando, é gente caindo. Recebendo água na cara. Água na cara, enfim. E é em todo mundo, né? Resta saber se copiaram os brasileiros ou se os brasileiros que copiaram. Enfim, a minha brincadeira foi essa, né? Tipo, cara, até que ponto vale isso? A audiência pela audiência, né? Mas, de repente, às vezes não combina com o tom da marca, com o posicionamento. Tem algumas coisas que não... Nem sempre converte no resultado. Nem que o sempre Rafa falou. converte, né? Tipo, a gente coloca as pessoas em situações esquisitas, assim, né? O coitado do vendedor, do funcionário, tendo que fazer algumas coisas. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a receber esses vídeos, os mais escabrosos possíveis, as pessoas começaram a me mandar pra eu criar, tipo, essa reaction, assim. Eu tô reagindo a esses vídeos. Então, tá uma brincadeira legal, assim, tá? E dá pra ver que numa maioria é varejo, né? É bem voltado pro varejo. Lojas de roupa, principalmente, são os que mais, vamos dizer assim... exageram, né, e fazem e querem impactar. Então, talvez a gente valha aí a gente saber se isso, né, tá realmente, né, convertendo, né? E na tua opinião, para o varejo e outros segmentos, como prender então a atenção nesses 3 segundos? Quais são ali algumas dicas básicas que vá além desse estranhamento, né? Dentro do limite, né? Esse tipo de vídeo, ele tem uma coisa que a gente chama de quebra de padrão. Porque assim, a nossa mente, ela se acostuma muito fácil. Então, por exemplo, você entra num site de notícias. Você sabe que a coluninha da direita ali no desktop é tudo propaganda. Você nem olha, você fica meio cego ali naquela ponta, porque você vai olhar no conteúdo. Então, é um pouco isso, assim. Se todo mundo faz da mesma maneira, você começa a ignorar. O ideal é você quebrar o padrão para justamente... O que é isso aqui? É uma coisa diferente. Esses anúncios que a gente tá... Eles têm esse efeito. Realmente uma quebra de padrão. Então, isso é uma parte boa, né? O ruim é, cara, beleza, posso quebrar padrão, mas até qual o limite, né? O outro ponto é a gente precisa mostrar isso para as pessoas certas, né? Então, se eu tô anunciando um produto, digamos assim, eu tô vendendo celular, e eu, Leandro, sou uma pessoa que está procurando o celular para comprar, e eu sou impactado por anúncio celular, o anúncio não precisa nem ser tão diferente, tão especial, porque ele chegou na hora certa para mim. Então isso naturalmente já vai me trazer mais interesse naquele produto. Então nem sempre você precisa ser super criativo, é só mostrar o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Só entre aspas, né? Porque não é uma tarefa fácil. É simples e não é simplório. Exatamente. Não é as curtidas pelas curtidas. Bom, continuando... Agora a gente pode começar a perguntar para ele nos planos futuros. É aquela parte que a gente quer saber também. Principais planos, objetivos e os próximos anos da Bem Digital. Muito bem. Olha, a gente tem como Bem Digital, né, com esse foco no varejo, tem desenvolvido bastante mentoria também, não só cuidando das empresas, da gestão das empresas, mas dando treinamento, a gente continua dando alguns treinamentos. A gente aprendeu muito a como vender pelo WhatsApp, né? Então, até vocês, né, a gente já fez um trabalho junto com isso, né? Então, a gente dá treinamento para as lojas. A gente tem um workshop específico, eu chamo de Whats 10K, que é um workshop de 6 horas de como vender pelo WhatsApp na jornada inteira, assim, desde como anunciar, atender, montar o setup de atendimento, fechar a venda, enfim. Então a gente tem crescido, né, para esse lado. E com a parceria da Rede Milionária, lá com a Rede Ads, a gente tem também tem uma visão bem interessante assim, de futuro. Por conta do sucesso justamente da Rede Milionária, junto com a nossa parceria, o Dino me convidou para ir para Florianópolis, para ficar fisicamente, né, na sede da Rede Milionária. Lá eles estão expandindo, estão com uma nova sala e já até tem uma salinha lá para gente. E a gente topou o desafio, vou com a família, vamos para Florianópolis agora em julho. Então tá
um pouquinho mais de um mês aí, a gente tá Olha, ele tá contando em primeira mão aqui pra gente, né? Ah, muito bem. É isso que a gente gosta. Então a gente está indo para lá, a Bem Digital continua, nada muda, né? A gente atende clientes do Brasil inteiro, atendimento remoto, né? Então é muito tranquilo em relação a isso, assim, né? Eu até brinco com a minha esposa, a gente vai fechar o notebook aqui, abrir lá e tá tudo bem. E vida que segue. Mas a gente vai estar mais próximo da rede milionária para, né, crescer junto com as duas empresas. E com um horizonte diferente pela janela, né? Então, não acho que deve ser difícil essa decisão. Mas se você quiser comentar um pouquinho mais, se você chegou a ficar em dúvida dessa mudança. Ah, sim, não tem como, né? Ligado à família, né? Tem pai, mãe, irmão, sobrinho, né? Tem os amigos. Nunca é uma decisão fácil, né? Mas tem um amigo meu que ele falou assim, quando eu tava conversando com ele, né, o Luciano, inclusive ele é um bom convidado pra vocês chamarem pra cá, né, ele é diretor de marketing da Plaenge. Eu conversando com ele, ele falou assim, Leandro, você consegue se ver daqui a alguns anos, aqui em Cuiabá, sentado pensando assim, e se eu tivesse ido? Eu falei, com certeza eu vou pensar isso o resto da vida. Ele falou, cara, então vai. É um bom exercício, né? Porque na hora eu falei, nossa, é verdade. Eu com certeza ia ficar pensando, e se eu tivesse ido? Esses dias um grande amigo meu também me convidou a pensar como seria quando eu tivesse daqui 10 anos, se essa situação de hoje me preocuparia. Daqui 10 anos, às vezes ela, né, situações que tomam nosso tempo, outras, né, por sua vez, que é importante a gente decidir o quanto antes também, né? E eu aproveitei que as crianças ainda estão numa fase mais fácil de adaptação, né? Eu tenho um filho de 6 e uma filha de 12. Ela tem mais amiguinhas aqui, né? Mas ainda assim, né? Enfim, é mais tranquilo essa fase. Se tivessem maiores, criam vínculos mais fortes, é mais difícil. E fazê-los participar dessa como algo divertido vai fazer mais sentido. Né? Não, foi ótimo. Sempre tem um lado bom, né? A gente tem que olhar por esses lados. Eu morei no Ceará por um tempo, também fui transferido, tive que enfrentar essas dúvidas de mudança e de decisão, ainda mais um momento bem delicado, né? Com pai internado, coisas assim. Eu tomei decisão e fui, e aí o lado bom era o momento familiar também, o ciclo familiar que fortalece, as visitas, porque é muito legal, tá? Muito legal você estar longe. Com certeza tá todo mundo marcando. Todo mundo falou isso. Já tenho... Eu não já sei, tá marcando a agenda. Eu não sei onde eu vou colocar todo mundo nesse Natal, nesse fim de ano. Todo mundo já quer ir, né? Se a produção autorizar a gente levar os equipamentos para fazer da praia, né? Não custa. A gente faz um programa de verão, aí, um podcast de verão, né? Podcast. E, enfim, tem essa experiência, né? De distância e ao mesmo tempo aproximação, né? Que você, quando muda, você acaba também conhecendo uma outra cultura, um outro ambiente, e aí nesse ambiente você tem esses presentes que acontecem, né? Imagina, você recebe uma família no Natal, né? Você consegue uma diversão. Eu mesmo nunca tinha feito uma viagem assim, com todos os irmãos e a minha mãe juntos. A primeira foi proporcionaram quando eu estava lá, né, no litoral. Então, isso foi muito legal. Quando a gente estava aqui em Cuiabá, a gente não conseguia fazer sair todo mundo ao mesmo tempo, né? E sair da zona do conforto, né? Ele vai acabar tudo. É uma nova vizinhança, é um novo mercado, tudo te exige pensar. E ele que tem que toda hora pensar diferente, vai ajudar ainda mais. Eu imagino, né? Não, eu tô nessa expectativa, assim, de abrir a visão para muitas coisas, né? A gente está indo para um centro de tecnologia e startups, né? A parte de Florianópolis. Essa área, hoje, ela representa mais do que o turismo, por exemplo. Então, é um centro de crescimento muito... E muito mais próximo dos grandes centros ali também, né? E então, quase caminhando aqui para o final, uma última pergunta... e aí você me complementa se tiver mais algum interesse nessa parte, que eu sei que às vezes surge. Depois disso, só o desafio final. Desafio final. Ele já conhece o desafio final? Não, ainda não tínhamos lançado. Olhando para o futuro do varejo, do atendimento digital, do marketing digital, quais as tendências que você acredita que vão moldar, já devem estar nascendo, ou que igual aquele Leandro lá do Orkut, do Blogspot, ele pensava...
que ele já estava experimentando e que ainda o mercado não estava vendo, vão moldar, né, o setor daqui para frente. Como você está se preparando para isso e qual a dica para o teu cliente que também, né, já está ali ciente disso? Olha, realmente, uma coisa que eu acompanho muito é a NRF, né? Que é a maior feira de varejo do mundo que acontece todo ano em janeiro em Nova York. E um assunto que é muito recorrente e já é realidade, principalmente nas grandes marcas, a gente chama de omnichannel, né? Ou essa coisa de multicanal. Então, a jornada do cliente, ela é meio caótica, né? Assim, vamos lá, vamos para a prática. Eu preciso ir numa loja comprar alguma coisa. Isso passa por, às vezes eu procuro no Google, aí eu pego o telefone da loja, aí eu entro no WhatsApp, aí eu pergunto se tem o número, a cor, o tamanho que eu quero, aí ela fala que tem, aí eu vou até a loja, aí eu experimento, aí eu pego, mas não compro na loja, compro no site, porque é mais barato. Então, assim, as lojas têm que estar muito preparadas para atender em todos os canais. Fisicamente, ter uma boa experiência, no site ter uma boa usabilidade, no atendimento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Porque o cliente chega de tudo quanto é maneira, passando por vários lugares ao mesmo tempo, né? Tem um lojista lá da Rede Milionária, ele fala assim, eu sou da época que só precisava eu colocar meus produtos na calçada que vendia. Hoje eu ponho meus produtos na calçada, não passa nem mais ninguém na rua. Então ele fala como mudou muito, né? Existe a nova calçada digital agora, né? Exatamente. Então as lojas têm que estar preparadas em todos os canais. Assim, vai continuar sempre tendo gente que prefere ir fisicamente, vai ter gente que prefere comprar pelo site, vai ter gente que vai querer comprar pelo WhatsApp. Daqui a pouco vai surgir um TikTok, por exemplo, né? Já é uma realidade. Os nossos filhos já não usam Instagram, eles usam TikTok. Esses nossos filhos estão crescendo e eles vão ser os próximos consumidores. E se a sua loja ainda não abriu um TikTok, saiba que daqui a pouco você está perdendo venda. Mas aí é que tá. Daqui a pouco surge um novo TikTok. E, né, canais vão continuar surgindo. Então é uma habilidade do lojista sempre adaptar o seu negócio ao próximo canal, sabe? Acho que esse é o grande desafio. Então, o canal online, independente de qual vai ser a plataforma, tem que estar na presença, né? O empresário tem que pensar nisso. Ainda há, né, esse cliente que quer se certificar presencialmente. Sempre vai ter. E aí, até como que as lojas, né? Eu lembro da Renner, também nos patrocina com Lux, por favor. Tinha ali na pandemia uma ideia muito forte da pessoa se vestir online. Ela colocava as medidas, as roupas, só ia... E eu cheguei a consumir assim, você ir lá só tirar a mercadoria. A Renner é um grande exemplo quando a gente fala de multicanal, né? De omnichannel, assim. Você vai na loja, hoje você compra pelo aplicativo, sem falar com ninguém, né? Então você tem toda a experiência, até sugiro, né? Ela não nos patrocina, mas eu sugiro, tente comprar pelo WhatsApp da Renner, assim, o atendimento funciona, você compra e retira na loja, enfim, é uma experiência bem interessante. As farmácias têm feito isso também, então é o futuro de fato. Não sei se é um ponto. Eu tô concluindo, tá? Você vê que tá gostoso o papo, já tive né? um insight aqui, a gente ainda tem um tempinho. Porque fala de economia, fala desse cenário econômico para mim, que tenho que estar sempre atenta e os clientes vão querer saber qual é o business do futuro, né? Como que as empresas que têm a venda, né, varejo, elas podem minimizar o custo estrutural do físico, por mais que vão ter ali os clientes que vão se certificar ou os que vão executar a compra ali. Como você tem visto hoje seus clientes falar da redução do custo fixo, mas sem perder? Olha, essa parte de custo eu não gosto muito. O meu negócio é gastar. Ótimo! É assim que é bom, né? Gostei. Mentalidade milionária. Mas no tem uma coisa que é muito importante, assim, né? As lojas, as empresas, é muito fácil se colocarem no mesmo nível quando a gente está falando de online. Porque os recursos são mais ou menos os mesmos, os canais são mais ou menos os mesmos, então a experiência é muito próxima. Por isso que a experiência física ganha uma importância muito grande. Tem gente que compra online da loja porque a experiência física é boa. Não, calma aí, Leandro, eu não entendi. Mas é isso mesmo. Tipo, é tão legal ir na loja fisicamente que eu prefiro comprar dela em qualquer canal.
Então a experiência do atendimento, de uma boa um visual merchandise, de uma iluminação, de uma decoração, do uniforme, tudo isso continua sendo um grande diferencial, sabe? Então, cuidado, essa é uma pegadinha, tá? As pessoas falam, eu vou economizar porque eu tenho esse custo fixo aqui da minha loja, e isso derruba a minha margem, vou investir só no online. Olha, cuidado, porque você vai ter que gastar muito em anúncio, você vai ter que aparecer para muita gente. É muito comum. A loja que tem, por exemplo, eu vendo online, eu abro uma nova loja física, a venda online aumenta. Ué, como assim? Mas é isso. É porque você está aparecendo para mais pessoas, gerando mais experiências para outras pessoas, e as pessoas também compram online. Né? Então, tem que investir nos dois, assim, no geral é isso, assim, excelente, sabe? Muito bom. Depois do nosso curso que a gente fez aqui, toda a equipe Pátio fez um curso de WhatsApp, né, com o Leandro. A gente passou a observar ainda mais e ficou atento, a gente ainda está implementando, porque realmente é muito rico, são muitas informações, e a gente ainda está... a gente passou a observar os atendimentos também, né? Como funcionam os resgates das outras empresas. Você como cliente. Com relação... Também. Hoje mesmo, eu tive de manhã e lembrei de trazer aqui às 6 da manhã uma experiência não muito boa. Vou dar um exemplo, não vou falar empresa, pode ser? Bom, pode ser. Aonde, assim... Leandro, demorou muito para chegar no ponto. Eu sei que talvez esteja no horário ou... Enfim... Se for o tradicional, aí você me diz o que você acha desse atendimento. Fui lá, entrei, nós fomos comprar uns personalizados aí para um evento que a gente vai fazer. Só para eu julgar mentalmente. Isso. E aí começamos aqui. Se tivesse uma tela para mostrar, já vamos providenciar para a próxima essa tela que a gente quer julgar agora os atendimentos. Tá bom. Começamos o atendimento, escolhi as possibilidades, acho que você consegue ver aqui. A pergunta foi, seguir com o atendimento? Sim, né? Uma resposta automática apareceu. Automática, né? Ok, irei te auxiliar. Qual é o seu nome? Até então, Rafael, ok. Digite se sim ou se não para corrigir. Ok, tá, vamos lá, né? Aí o cliente já pensa, quero saber o valor, quero saber direto ao ponto, enfim. Eu já falei que eu não quero ser nomeada, né? Ok, até aí tudo bem, entendido. Muito prazer, Rafael, super simpático, né? Uma última pergunta para completar o cadastro. Ai, meu Deus, eu quero só saber o valor do pacote ali, né? Dos personalizados. E aí tem as opções... se encontrei através do Google, Instagram, Facebook, sei que é muito útil, estou falando agora como cliente, sei que é muito útil saber, né, e ter canal de origem, né? Canal de origem, mas até aí eu desisti do atendimento, porque... Poderia ser uma pergunta para o final. Né? Exato. O que você acha desse... Particularmente, a minha experiência foi de desistir do atendimento, pelo menos agora, deixei para depois... Né? Eu acredito que se já tivesse passado ali diretamente os pacotes, o Rafael teria seguido. Primeiro, quando a gente coloca essas respostas automáticas, o que eu sugiro é para quem recebe um volume muito grande e não dá conta de atender. Porque fica frio. Por mais humanizado que você deixa o texto e tal, você distancia do cliente. Você acha que eles queriam ganhar tempo para terminar um atendimento? Para dar uma qualificada, para a hora que chegar na mão de uma pessoa, realmente já está um filtro ali melhor. Se a empresa recebe volume muito grande, beleza, justifica fazer isso. Agora, o que precisa fazer é um estudo para entender quantas pessoas, assim como você, não ficam no meio dessa jornada. Por uma questão de uma pergunta a mais, uma pergunta errada... Né, que poderia ter seguido. Então, aí é um estudo caso a caso, né? E olhando, né? Tem que entender muito esse volume de gente que chega. Até porque no intervalo, o cliente, assim como eu, pode ir em outro site já ter todas as respostas e um simples botão para fechar o pedido. Agora, o que é fundamental é, nessa etapa, que é claramente uma etapa de atendimento automático, se ela não concluir, no seu caso que você não concluiu, ter a ação de um humano vindo resgatar. Então, Rafael, eu vi que você não concluiu, posso seguir aqui com o seu atendimento, enfim, né? Para não deixar ninguém para trás, né? Porque no fundo é isso, você foi um cliente que entrou na loja, não foi atendido e foi embora.
A metáfora é a mesma. Tem até uns vídeos assim, né? Como seria um atendimento do WhatsApp, aí a pessoa entra e sai correndo. Bem por aí. Excelente. Acho que agora a gente caminha para o final, né? Desafio. Núbia. E o que vai ter agora? O desafio. Nós temos uma chamada melhor. Cadê? Tem que ter uma vinheta do desafio Tem também. que ter uma vinheta do desafio. A produção vai providenciar uma vinheta, uma legenda e vai... Tipo, a edição que lute. Tá bom. Imagine agora uma vinheta. Leandro, olhando para aquela câmera. Ai, meu Deus. Esse é o desafio. Você vai olhar para a câmera, tá? E vai pensar assim, olhando para o pessoal que está assistindo. Se você, Leandro, pudesse deixar uma mensagem, né, para o Leandro de 10 anos atrás e uma mensagem para o Leandro de 10 anos no futuro, o que você diria? Uau, que difícil, hein? Em 30 segundos. Em 30 segundos? Um minuto. Olhando para aquela câmera, né, Tá produção? Se joga. Olha, o Leandro de 10 anos atrás, eu falaria, confia mais no que você sabe, tá? Porque você sabe muita coisa, né? Acredita realmente, assim, essa coisa do como que a gente chama? Que tem negócio de sabotagem, esqueci o nome, tem uma frase pra isso, esqueci. Autossabotagem. Tipo autossabotagem, enfim. Síndrome do impostor, era isso que eu tava lembrando. Boa. Então, deixa isso de lado, acredita que você sabe muita coisa, tá? Então, eu falaria isso, voltaria 10 anos atrás, pode confiar no que você sabe, acredita que vai dar certo, tá? Então, eu sempre tive um pouco dessa... eu acho que a gente, no mercado de interior do Brasil, a gente se sente assim, né? Eu tô no centro, que nem é um polo, né? Enfim, então, eu tinha um pouco essa sensação. Então, isso é uma mensagem que eu falaria. A outra é para daqui 10 anos. O que eu falaria para mim para daqui 10 anos? Leandro, que bom que você mudou. Que bom que você foi. Obrigado, né, por você ter tomado essa decisão, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Este Leandro Magalhães, que esteve aqui conosco hoje no Pátio Cast. Obrigado, foi ótimo, adorei o papo. Gostou? Teria feito mais 1001 perguntas, parabéns. Que pela bom. História. Que bom. Obrigada. Obrigado a vocês pelo espaço, pelo tempo de coworking também, né? Sim, vale lembrar, o Leandro nos visitava já desde o Pátio Raiz, lá atrás. na 24 de outubro. Ele, na verdade, foi veterano de 24 de outubro, né? Nós aqui, né? Nasci na 24, a Núbia já está há um tempão com a gente. O Leandro já estava aqui na 24 de outubro na agência. Nos conhecemos, assim, de longe, assim, ele sempre teve ali uma relação com o Pátio. Acho que agora casaram as histórias, né? Quando você saiu da agência, partiu para a empresa. E quando inauguramos aqui a nova unidade, onde está aqui o estúdio, o Leandro veio e se tornou nosso coworker e vai até apagar as luzes antes de mudar para Floripa, né? Então, a gente que fica muito feliz e honrado. O bichinho do coworking me pegou, assim, não tenho dúvida que vou sempre utilizar, sabe? Que legal. É uma prática muito boa. Aproveitando, obrigada ao Pátio Cowork por todo o café da manhã hoje, pela experiência. Olha, café maravilhoso. A equipe, o Juliano, a Jaque, toda a equipe caprichou hoje aqui. Nos bastidores tem a mesa completa, aqui só tem um pouquinho. Nós podemos sugerir, indicar e agradecer que você tenha muito sucesso. A gente deseja obrigado. muito sucesso para você lá. Nada que uma vista para o mar não resolva. Eu desejo muito sucesso pro Pátio também, né? Quero continuar acompanhando, assistindo e ouvindo vocês, que eu sou um consumidor voraz de podcast e com certeza vou acompanhar vocês à distância. Amém. Obrigado, Leandro. Obrigado. Valeu, gente. Mais um Pátio Cash. Sigam lá o Leandro, @bemdigital. @bemdigital. E não deixe de acompanhar todos os nossos episódios aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, nos canais do Pátio Coworking. Obrigado, Núbia. Obrigada. E até o próximo Pátio Cash.